Cíntia, eu vou falar da questão de tratamento capilar, né? Que a gente trabalha, por exemplo, com alguns ativos e entregando de forma injetável. Sim. Eu já vi vários protocolos onde associa, às vezes, a intradermoterapia, inclusive em planos de aplicações diferentes, trabalhando, às vezes, num plano um pouco mais superficial, num plano mais profundo, e até mesmo a aplicação dessas mesclas com microagulhamento, pensando na função do drug delivery. Qual seria a diferença, pensando mais assim, qual seria mais efetivo a gente fazer? Intradermo, qual o plano de aplicação, microagulhamento ou função drug delivery? Vamos lá, isso é muito interessante, Fê, porque assim, ambas têm a função de levar o ativo para próximo do bulbo. Essa é a nossa idealização. Ela tem que deixar ele do ladinho do bulbo. Se eu internalizo muito, eu passo o bulbo, não ofereço resultado. Se eu superficializo demais, eu não alcanço o bulbo, não ofereço resultado. Quando a gente fala de eficácia, as duas técnicas são muito boas. Porém, com a técnica, com a intradermo, principalmente manual, eu tenho uma eficácia de localização de pontos e de dispersão de ativos controlada, de forma mais controlada. Eu consigo ver quanto eu estou colocando dentro daquele couro cabeludo, daquela região, de forma controlada em qualidade, em quantidade e na localização que eu deixo. O microagulhamento entrega isso? Ele entrega, mas eu perco um pouco, dependendo da angulação do agulhamento, nem sempre eu consigo entregar de forma uniforme. Ponto importante. Quando eu falo de microagulhamento para tricologia, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Primeira, se eu vou e volto, o bulbo, ele é um neném, gente. Eu falo que eu vejo os meus bulbinhos, né? E aí eu falo, eles vão produzir o meu baby hair. Eu falo muito assim. O bulbo é um neném, ele é muito sensível, muito. Então, quando eu vou no microagulhamento, dependendo do transpassar que eu uso, tanto do roller quanto da Dermapen, eu posso fatiar esse bulbo. Lesiona ele. Eu lesiono. E se eu lesionar esse bulbo, matei, acabou. Gerei cicatrização. Perco aquele bulbo. O paciente Ou foi seja, tratar... no caso do microagulhamento, você tem que saber a Desenvolver forma de uma boa passar, técnica, talvez o unidirecional. tamanho da Isso. agulha e a pressão da sua mão, porque tudo isso da sua interfere, mão. né? E, ponto 2, meu paciente tem um cabelo um pouquinho mais comprido? Porque se ele tiver um cabelo um pouquinho mais comprido, o microagulhamento vai romper a haste capilar do meu cabelo. Por mais do pelo cuidado, já existente. Exatamente. Por mais cuidado que eu tome, eu vou ter rompimento de haste capilar. Mesmo que não enrosque. Mesmo que não enrosque, eu posso acabar perfurando aquela haste capilar, gerando um rompimento, rompendo cutícula, abrindo aquela haste e prejudicando um cabelo que estava saudável. Ó, gente, isso que eu falo, quanto mais a gente estuda, mais a gente não Pois sabe é, nada. pois é. Então eu brinco muito com os alunos Porque eu já assim. tava com Mas os meus então- rollers e as mesclas prontas pra fazer em casa. Não! Já era, vamos trocar o roller Não, para por tudo. agulha. É. Não, eu também. Eu falei, Eu tive muita queda capilar e ainda tenho, pós-Covid, tá? O eflúvio telógeno, acredito. E eu tenho sentido isso, realmente. Meu cabelo, ele tá ficando mais ralo, digamos assim. eu também. Eu pego o meu... E aí, uma estratégia foi até por conta que a gente brinca, eu falo. A gente trata de todo mundo, mas quando chega o nosso momento, não tem quem faça na gente. Exatamente. E aí, por uma questão de facilidade, eu falei, eu vou com um roller porque eu consigo, né? Não comecei ainda, mas já está todo programado. Ai, gente, eu Bom também. que o roller Que tá bom, guardado. que bom saber. O roller a gente então- usa na bioestimulação percutânea de colágeno. Exato, não, Fê, a gente vai ensinar outras técnicas onde você pode conseguir se ajudar, vamos falar dessa forma. Então, pensando... eu vou entrar com mais uma técnica. Micropunturação. Micropunturação Aí sim. vai Porque ser melhor do que o microagulhamento com a pen ou com o com roller. agulha de 1. Com agulha de 1. Agulha de 1. Uma perfuração. Então, porque aí eu consigo, por exemplo. Só que aí, putz, se eu for fazer uma cabeça inteira, haja, né? Exato. O duro é você ter a visualização da região toda que você vai fazer a É porque se for aplicação. aquela areata, né, que é mais local, ok. Ok. Mas se for um eflúvio geral... E mesmo a areata, Tri, eu gosto muito de fazer... Vamos explicar o que é a Total. areata para quem está acompanhando a gente. A alopecia areata, ela é a queda do cabelo localizada. Ela é muito comum. Onde fica aqueles buracos, O buraquinho. né?
O buraquinho. E ela é muito comum, não, ela tem sim uma fundamentação genética, mas ela acontece bastante em pacientes que sofrem traumas psicológicos. A gente tem essa visualização muito comum na literatura em pacientes que sofrem trauma. Por exemplo, eu tive um paciente que ele teve uma localização numa região que não é comum a gente ter a perda capilar por conta de uma perda familiar. E então a gente trata o crescimento daquela região, onde eu tenho todo um resto de couro cabeludo saudável, produzindo naturalmente. E aquela área. Região, aí tudo bem de fazer o microagulhamento, por exemplo. Naquela região, se eu não tenho cabelo comprido, se eu não tenho haste capilar comprida, ok. Agora, mesmo na alopecia areata, ou seja, mesmo que a minha perda capilar seja localizada, e isso acontece também com pacientes que desenvolvem a tricotiromania, que é aquela doença psiquiátrica onde eles arrancam o fio, né? Então, muitas vezes, eles não arrancam por todo o cabelo, eles arrancam numa determinada localização. Mesmo nessas características, eu gosto de fazer o estímulo geral. Eu gosto de fazer o estímulo completo. Eu gosto de fazer a distribuição do meu ativo de forma completa. Foco na região, mas faço... Gente, quebrou uma casinha agora. Eu tô pensando o que eu vou fazer com todos aqueles holders. Eu facial, brinco com os alunos. Facial, isso. Exato. Eu brinco... Os imensos, exatamente. Isso, vamos. Gente, não, pera. Eu brinco com os alunos... Você me desmontou agora, olha. Sério? Eu brinco com os alunos que o roller a gente usa em quem já é careca. Em paciente que fala assim, eu sou careca. Quem não lesiona o fio. Eu não tenho Mas mais... você não tem, bulbo. Tenho. Tem. Eu preciso colocar ali o meu microscópio óptico. Às vezes a gente olha, E o paciente vê. fala, imagina, eu não tenho mais cabelo, eu tô careca. Olha, a hora que você coloca o microscópio, tá todos os bulbos ativos tentando sobreviver, lutando pela vida. Nele a gente pode usar o roller de forma unidirecional, respeitando o espaçamento. Aquele xizinho já era, coisa do Hashtag, passado. então. Não, passado, Jamais. principalmente para área coisa capilar. do passado. Não, a gente já tem, os últimos estudos mostram que acontece fatiamento do bulbo capilar. Se há fatiamento, eu gero um processo de cicatrização, morre aquele bulbo. O paciente vem para crescer cabelo e eu gero um quadro onde nunca mais vai ser possível. Na caneta também isso, né? Na caneta eu também tenho que tomar muito cuidado, porque a Dermapen, ela faz o estímulo e de volta, e de volta, e de volta. Nem sempre a técnica carimbo é o ideal, porque às vezes a gente fala para o aluno, não faz o arrastamento da caneta, faz o círculo ou o semicírculo, ou faz o carimbo. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse estímulo, porque esse estímulo de carimbo, eu posso fazer o quê no meu bulbo? Até porque gente, assim, muita gente ainda acha que o microagulhamento tem que sangrar horrores. O que não é, isso é coisa do passado também, né? Exato, não, de forma nenhuma. E quando a gente fala de capilar ainda, pelo amor de Deus, o ideal é não derramar uma gota. Eu tenho que fazer o estímulo na derme. Quanto menos eu superficializar aquilo, melhor. O meu estímulo e a minha entrega tem que ser na derme paralela ao meu bulbo. Tá, então aí a gente tem, abrindo o leque de agulhamento, tá? Porque quando a gente fala em agulhamento, a gente não tem só o roller ou só a Dermapen, ou só a punturação. A gente tem hoje vários outros recursos. Um deles que você citou é aquele carimbinho, Isso. que já vem com ativo, que ele é fixo, você que escolhe, vai lá e... Isso. Né? Ou você pode comprar ele e colocar o ativo que você quer. E você... Ali, ok. Ali, ok. Porque aí você seleciona onde você tá fazendo. Você tem um controle efetivo. E você faz pontual, né? Você não faz um arraste. É ele quem eu indico para quem vai fazer em si. Para o profissional, gente. Que vai fazer em si. Como o Fê falou, às vezes a gente é o profissional e não tem quem faça na gente. Então, ao invés de usar o seu roller, Fê, você usa essa técnica. Aonde eu vou fazer pontual. Aonde eu já agulhei, eu não agulho de novo. Eu venho lateralizando a região. Para não fatiar. Para não correr o risco de fatiar o meu bulbo. Tá, então eu posso fazer uma vez. E qual seria o tamanho ideal? Nunca a gente passa de 1 milímetro. Mas a gente já tem sangramento. Nem sempre. Eu não faço uma pressão muito grande. Tá. Eu respeito essa questão da pressão. Mas com é o máximo, mais que nunca. Ficou na dúvida ou tem uma sensibilidade, viu que o seu paciente tem uma sensibilidade de couro cabeludo, ou até mesmo você mesmo tem uma sensibilidade de sangramento, diminui.
Vamos para um meio. Eu prefiro que a gente... aquela história que, assim, porque eu sei que as citoquinas liberadas por causa do sangue na pele... Cascata de inflamação, isso, fatores geram, de crescimento. Isso. Que são as citoquinas, né? Então, assim, a gente pensa assim, por exemplo... vou falar fatores de crescimento. Então, assim, quando a gente tem a presença de muito sangue no rosto, já sabe-se que estimula um processo de cicatrização de uma forma diferente, que gera uma cicatrização que fica aquela pele, né, na face e tal. Então, a gente já sabe que a gente não quer mais que sangre, que gere... Isso vai dar uma polêmica, gente. Muito. Ela gosta de polêmica. Eu gosto. A Trícia curte. Mas não é polêmica, é atualização. É atualização, A gente exatamente. tá aqui pra isso, né? Exatamente. Então, assim, eu vou até depois, se eu conseguir, eu ponho a fotinha aqui da pele cicatrizada com excesso de pressão e sangramento e a pele não cicatrizada dessa forma. Então, pela ação dos queratinós e tal, beleza. Mas assim, não é um assunto que eu me aprofundo capilar, mas eu achei que o sangue, que antigamente, né, a gente falava que o sangue para o cabelo era importante por causa do próprio estímulo de fator de crescimento ser diferente, né? O estímulo do fator de crescimento vai acontecer da mesma forma. O que os artigos vêm mostrando recentemente? Mas você tem menos vascular, né? Fator de crescimento vascular, quando não sangra. Não necessariamente. Vamos lá. Os artigos vêm mostrando o quê? Que quando a gente estimula uma cascata de coagulação a nível cascata inflamatória, de forma onde eu gero aquele processo de sangramento, eu estimulo o quê? Cicatrização. Tá. Eu estimulo Tanto no cabelo quanto no rosto. É a mesma resposta. a mesma resposta. E eu posso estimular a cicatrização do bulbo? Posso acabar estimulando a cicatrização do bulbo. Gente, então vamos parar dar com essa 0,25. Tá todo mundo triste Você já. que puxou. O ideal, quando eu estou fazendo uma estimulação, e ainda que a minha agulha esteja ali na minha derme, né? Então eu tenho epiderme, derme, hipoderme e musculatura. Quando eu falo de couro cabeludo, eu tô falando de um papel de seda. Eu tô falando de uma região onde eu não consigo nem pinçar, né? Eu tô falando de camadas muito finas. Então, uma agulha de meio, ela já tá ali na minha derme, ela já tá numa altura onde o meu bulbo tá localizado. E se eu tô fazendo a permeação dessa região e levando ativos, eu estou sim estimulando microcapilares a agirem naquela região, sem necessariamente precisar romper todos esses microcapilares a ponto deles subirem, superficializarem para minha epiderme. Então, eu uso como? Eu permeio, faço a estimulação desses microcapilares de forma muito sutil, de forma muito calma. Entendi. E levo Ele também junto... altera a resposta inflamatória. E levo junto os meus ativos. Faço a técnica de drug delivery. Por isso que, respondendo a pergunta do Fê, qual técnica você gosta mais? Intradermo. Tá, agora eu vou continuar Porque é aqui. extremamente Vamos treinar a controlada. prática da Não, entrada. então, pensando dessa forma, a gente não isolou 100%, então, o roller. Se eu passar em unidirecional Unidirecional. a 0,25, 0,5. ok. 0,5. Ai, ufa, tá vendo? Dá pra 0,5. usar. Você só vai ter que fazer assim, só uma vez. O meu paciente não Mas eu já tem. tô preocupado na já era. lesão do pelo já existente. E aí, exato, desde que meu paciente não tenha um cabelo comprido. Porque eu Tipo, posso... eu já era Não. meus rollers. Você ainda consegue, acho. Não. Acho que não. Faz uma maquininha. Não. Tô brincando, gente. Faz a outra técnica. Deixa o Tá. roller pra pele. Tá, então do roller... rosto. Bioestimulação roller, não. percutânea de colágeno. Foca o roller nisso. Um roller a gente E tem sem que saber sangrar, né? escolher A gente depois um dia fala de... Sem de sangrar, gente. Sem sangrar. Sem sangrar no rosto e sem sangrar no cabelo. né? Exatamente. Eu tenho que saber escolher o material que eu vou usar. Eu tenho que saber se a haste capilar do meu paciente, como tá aquela haste. Porque às vezes, mesmo que eu tenha um cabelo muito... um toquinho nascendo, e eu tô com um cabelo, uma haste capilar muito sensível, o ideal é eu fazer a intradermo manual e não roller. Entendi. Aonde eu controlo, aonde eu vou deixar o meu depósito. Pra quem não pode fazer intradermo, os profissionais que não podem trabalhar com intradermo, aí seria o microagulhamento de carimbo, né? Seria o microagulhamento de carimbo, pra quem não pode trabalhar com a intradermo, o microagulhamento de carimbo, não ultrapassando também 0,5. Tá. E sem pressão. Sem pressão.
0,5, ok. Se eu tô com um carimbo de 1, 0 pressão. É encostar e tirar. Eu não tô fazendo nem cócega no meu paciente. Encosta em você. Depois você me conta se você não tá fazendo nem cócega, porque é uma das regiões mais sensíveis que a gente tem pra intradermo. Eu brinco que quem aguenta agulhamento no couro cabeludo faz qualquer outro procedimento. Tá, então agora eu vou fazer outra pergunta. Se você não souber responder, não tem problema. Não sei se você já trabalhou com pressurizada. Ai, meu Deus do céu. A gente corta. Mas e pressurizada? Pressurizada. Pressurizada no cabelo. Não dá. Não dá, porque você não tem controle de profundidade. Eu não tenho controle de profundidade. Como eu disse, a gente tá falando de uma região muito fina, muito sensível. Um papelzinho mesmo. A gente tá falando de uma cartolina ali. Gente, o não saber é uma bênção. Quando eu entro com a pressurizada, além de eu perder o controle de qual camada eu tô levando o meu ativo, eu também acabo correndo o risco de romper demais os capilares pela pressão. E aí aumentar um fator de coagulação ali de uma forma descontrolada que eu não quero. Recentemente, Prefiro não comentar. Em primeira mão, recentemente, alguns lugares começaram a usar o que seria proporcional a uma pressurizada, mas que não é a pressurizada. Mas é o mecanismo da pressurizada. Tá. É uma pistola e ele faz o mecanismo da pressurizada. Eles dizem que essa pistola tem 100% de controle de onde leva o ativo. Eles dizem. Eles dizem. Falou Eu tudo. não conheço pessoalmente, nunca peguei na mão. Eu vi por foto, eu vi que começaram alguns trabalhos a respeito disso, justamente para poder habilitar profissionais que não são habilitados para trabalhar com invasivo, poder trabalhar nessa parte da tricologia, como a gente disse. Cresceu, expandiu e Sim. agora, né? Não. Mas, trabalhando com a fisiologia, com o que a gente sabe de fisiologia de pressurizada, como é que eu sei que... Não dá. Entendeu? Então, assim, Sim. honestamente, Não é uma atualmente, indicação também. não tem indicação. Tá. Não tem. É importante a gente colocar isso, né? Que a ideia é atualizar mesmo. Cíntia, olha mais pergunta. Lá vai não. Quais seriam os malefícios da finasterida? Bom, você também entrou, né? Tá querendo polemizar. Opa! Vamos lá. A finasterida, ela faz uma ação a nível hormonal. Então, os últimos artigos mostram o quê? Que ela prejudica principalmente o homem a níveis de fertilidade. Alguns artigos mais recentes mostraram que ela pode desenvolver tendência a câncer de próstata. Mas isso depende da quantidade, não? Depende da quantidade, mas existem pessoas que são suscetíveis Às vezes já tem uma geneticamente. predisposição. Exatamente. A gente já tem uma suscetibilidade genética a um determinado CA e ela acaba potencializando isso. São artigos que ainda estão em pesquisa. O que a gente sabe é que pode, sim, interferir na parte de fertilidade. Na mulher, a gente já sabe que interfere. Né? Na mulher, já foi comprovado que ela interfere na parte da fertilidade feminina. E existem outros artigos que, assim como na parte da próstata para o homem, para a mulher que já usou, que usa finasterida, pode vir a favorecer um câncer de ovário em quem já tem predisposição. Então, a finasterida, ela é um composto que vai mexer com você sistemicamente. Por mais que, hormonalmente, a nível de hormônio, por mais que eu tenha uma perda sistêmica muito menor quando eu injeto localizada, ainda assim, como a gente brinca, é um corpo só. Uhum. Então, não corro risco. Eu, particularmente, não trabalho com finasterida. Não trabalho, eu aboli a finasterida. Então, a gente já tem outros compostos que vêm se atualizando para entrar no lugar da finasterida, que vão fazer o mesmo controle hormonal. A finasterida, ela atua como? Principalmente no DHT. No DHT. Uhum. Principalmente. Então, em homens, principalmente. E mulheres também, que tem o fator da alopecia androgenética envolvido com o DHT. Por DHT. Então, hoje a gente já tem ativos que fazem essa substituição de finasterida
ativos que vão fazer esse controle do DHT sem gerar o prejuízo ou o efeito colateral que a finasterida, a gente já sabe atualmente que ela gera. Tá, graças a Deus, a Ainda modernização. Bem que tá, a evolução, né? A evolução, exatamente. Evolução.